Você aí já ouviu falar no termo água invisível? E pegada hídrica? Você já parou para pensar o quanto de água se gasta para produzir uma peça de roupa, ou sei lá, um copo plástico, ou que tem água nisso? E quanto a indústria desperdiça para que a gente possa ter o estilo de vida que a gente tem hoje? Todo mundo sabe que a água é um recurso natural finito, né? Embora a gente haja como se ela fosse estar aí eternamente à disposição da humanidade. Por isso o vídeo de hoje é dedicado a um bate-papo especial sobre a tal da água invisível no consumo. E eu vou te dar 3 exemplos de onde ela está muito presente, para que você aí possa tomar decisões mais conscientes para o seu estilo de vida. Mas antes disso, eu vou te pedir, como sempre, para você se inscrever no canal e ativar a notificação, o sininho. Assim você apoia o nosso ativismo e fica sabendo o que rola por aqui. A gente consome muito mais água do que aquela que vem na conta no fim do mês, sabe? A maioria das pessoas, ela se preocupa muito quando dói no bolso ou quando tem uma crise hídrica grave. Mas a verdade é que a gente consome água demais, especialmente no nosso consumo de coisas e comida. E a nossa economia de água, por conta disso, ela não pode só ser focada na água que a gente gasta quando a gente, sei lá, abre a torneira, lava a roupa, toma banho, escova o dente, porque essa é a menor parte do consumo. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, o brasileiro consome de forma direta, ou seja, na torneira, uma média de 154 litros de água por dia. E isso é 44 litros a mais do que a ONU considera necessário. Além disso, a gente também é corresponsável pelo consumo de água que não vem no boleto, que é a tal da água invisível, ou seja, toda a água que é usada direta ou indiretamente no ciclo de vida dos produtos e no consumo. Então, esse cálculo, claro, ele vai variar com os processos e com a região, mas a finalidade dele é a mesma, né? Que é medir a responsabilidade ambiental de consumidores e indústria juntos. Então, vamos para os exemplos. Água invisível na indústria da moda. A indústria da moda é uma das que mais consome e polui água no mundo. Tem até um rio na Ásia que, de acordo com a cor dele em cada estação, já se sabe qual vai ser a cor da estação seguinte, de tanto corante que eles jogam de forma in natura ali. E além dessa poluição, a indústria da moda é responsável por cerca de 20% da poluição da água doce do mundo. É mais ou menos isso, e é bem grave, porque a água doce no mundo é um recurso cada vez mais escasso, infelizmente. A Vicunha Teixo, em parceria com o movimento Ecoera, ela fez uma pesquisa no ano passado que revelou que aqui no Brasil são 5.196 litros para produzir uma calça jeans. Essa conta, ela coloca na ponta do lápis várias partes do processo, né? Desde o plantio de algodão, que é muito intensivo em água, até o processo de produção, de lavagem, de tingimento e a compra do consumidor. E só desconsidera a água de lavagem da calça jeans, né? Depois que a gente compra a peça, ou seja, quando a gente usa na nossa máquina de lavar. Eu escolhi o jeans porque ele é uma peça unissex, é universal. Todo mundo tem uma calça jeans ou um short jeans no armário. Mas toda roupa tem um custo pro planeta. E ele não vem com aquela etiquetinha de quando a gente tá pagando, porque o nosso sistema hoje econômico não considera o que eles chamam daqueles custos ecossistêmicos, né? Porque simplesmente isso não entra na conta de ninguém. O lucro vai para as empresas e o prejuízo é dividido entre todos os habitantes do planeta, seres humanos e não humanos. O segundo fato desse vídeo é sobre a água invisível na agropecuária. E aí a gente vai excluir os pequenos e os médios produtores, porque é muito diferente o rolê. Mas a água invisível, ela também está no nosso prato. De acordo com a ONU, a agricultura é responsável pelo maior consumo de água no mundo. E 70% da água doce disponível na Terra é usada para irrigação. E se você está aqui comigo há um tempo, você sabe que a alimentação, por conta disso e por conta de muitas outras coisas, no Brasil, então por conta do desmatamento, é um ato político. E fazer escolhas conscientes nesse momento determina muito uma grande parte do impacto, do nosso impacto para o planeta, né? Eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre a relação da alimentação e do autocuidado. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema. Os nossos hábitos alimentares, eles decidem muito sobre o consumo de agrotóxicos, sobre a manutenção da indústria da carne, sobre a agricultura intensiva, sobre a preservação ou não da biodiversidade, sobre monocultura, sobre a aceleração do aquecimento global, sobre a contribuição para as mudanças climáticas. Tudo isso está no nosso prato. Segundo um outro instituto, o Acatu, a cada quilo de carne bovina que a gente consome mais de 15 mil litros de água.
E essa quantidade, gente, ela se refere não só à água que a gente usa para dar diretamente para o gado, mas também para os processos de limpeza e de resfriamento do frigorífico, por exemplo. Ou seja, esse custo da água invisível, ele coloca na conta vários processos, não só a água usada diretamente. E a pegada, claro, gente, ela vai variar de acordo com o sistema de produção da carne, na composição e na origem da alimentação do gado, né? Se é soja, se não é. Mas ainda assim, são muitos litros, voltado para atender uma demanda que não só por causa disso precisa ser reavaliada. Eu sei que carne é uma coisa cultural, alimentação é uma coisa cultural, mas a gente tem que começar a entender que as nossas escolhas culturais, elas impactam em quanto tempo a gente vai ter de vida aqui, na qualidade que a gente vai ter de vida aqui e na perda de biodiversidade. Isso sem falar no desmatamento, né? 80% do desmatamento da Amazônia é, sim, responsabilidade da indústria da carne. Voltando aqui para a pegada hídrica, aquela pergunta que não quer calar. Lavar um copo não gasta mais água do que usar um copo descartável? Gente, isso aqui é um clássico por aqui. Toda semana, há 4 anos, eu recebo pelo menos uma vez essa pergunta sobre o copo do Menos um Lixo nos nossos directs, né? Mas, gente, lavar um copo reutilizável não gasta mais água do que usar um copo descartável? Essa foi uma fake news bem divulgada, mas é pegadinha do malandro da água invisível. Para produzir um único copo descartável, segundo estudos de várias universidades, gasta-se entre 500 mililitros e 3 litros de água, ou seja, meio litro e 3 litros de água. E o que isso representa? Representa cerca de 10 vezes mais do que lavar um copo reutilizável, que na lavagem tradicional precisa de uns 300 ml. Se você tem uma máquina de lavar, esse gasto diminui muito, muito, muito. Lembrando que a vida útil de um copo descartável é de uma média de 13 segundos. Então, já imaginou que você pode diminuir tanto a sua pegada hídrica, quanto a sua pegada de plástico, quanto a sua pegada de carbono, só de mudar um simples hábito, como substituir descartáveis por reutilizáveis? E por conta dessa belezura aqui, eu fiz a conta, em um ano eu economizei 1.618 copos descartáveis. Hoje, a gente estima que com todos os copos que a gente já vendeu, a gente faça acontecer por conta disso uma economia de 1 bilhão de copos descartáveis. Então, se você ainda não tem seu copo do Menos um Lixo, esse é mais um motivo para você comprar, porque inclusive todo esse conteúdo que você vê aí é fruto desse copinho. É o copinho que alimenta o movimento, que mantém o movimento, que mantém o time de produção de conteúdo e de atendimento e de tudo, né, que a gente tem. São mais de 15 pessoas trabalhando para esse movimento acontecer, fruto de escolhas conscientes de consumo como essa. Então, as nossas escolhas de consumo, elas podem destruir o planeta, elas podem causar desmatamento, elas podem acabar com a água doce do mundo para a gente ter o look do dia, ou elas podem ser ali a base, o alicerce de empresas regenerativas e de negócios de impacto como Menos um Lixo. A responsabilidade não é só do consumidor. A responsabilidade é partida, ela é compartilhada entre poder público, consumidores e indústrias. Só que para mudar o rolê e a regra das indústrias que estão ali, ó, bem fechadinhas no lobby com o poder público, nesse governo, especialmente mais quando a gente pensa na bancada ruralista, e a gente já sabe disso, a gente precisa pressionar enquanto consumidores, enquanto cidadãos, porque antes de consumidores, somos cidadãos planetários, porque a gente divide um mesmo planeta com milhares, bilhares de outros seres, não só humanos, né? E agora que eu compartilhei dados sobre a água invisível, né, nas 3 indústrias que são talvez as mais importantes na nossa rotina, vamos finalizar essa conversa com 3 dicas para você sair desse vídeo inspirados. Em relação à indústria da moda, a melhor forma de diminuir a sua pegada hídrica é consumir menos. E de preferência roupas de segunda mão. Afinal, é o que eu sempre falo, a melhor peça é aquela que já foi produzida. Você também pode ser um consumidor, uma consumidora, um consumidor exigente e apostar em negócios de impacto da nova era. Isso significa o quê? Apoiar marcas regenerativas, apoiar marcas que têm declarações do seu propósito, da sua responsabilidade socioambiental. Então, se você já apoia, compartilha aqui com a gente essas marcas de moda que você usa ou os brechós para a gente poder girar essa informação. A segunda dica é repense o seu consumo de carne. Tudo bem, você não precisa mudar de uma hora para outra e virar vegano, talvez essa não seja a sua principal motivação. Diminuir é muito importante. Adotar, sei lá, o segunda sem carne, diminuir a frequência, não comer em todas as refeições, isso já muda muito essa indústria de consumo e de desmatamento e de morte que está associada à pecuária no Brasil, infelizmente. E para terminar, sobre os descartáveis, bom, gente,
Não falta conteúdo aqui no Menos um Lixo para você ter alternativas e embarcar nessa jornada maravilhosa que é a jornada Zero Waste, menos plástico na sua vida. Então você pode assistir a minha websérie Dicas da Fê Cortez, que eu vou deixar o link aqui. Você pode assistir também o Desafio do Armário Cápsula, que fala sobre moda, que eu também vou deixar o link aqui. E a gente também acabou de lançar um curso muito especial, maravilhoso, para você colocar na prática essas alternativas sustentáveis, né? É o Menos um Lixo em Casa. A gente está bem feliz de conseguir colocar esse projeto no ar, porque ele foi pensado em você que ainda tem dúvidas ou que quer uma ajudinha para começar isso de forma divertida possível e na sua casa. E por último, se você tem curiosidade de saber mais sobre a sua pegada hídrica, ou seja, quanta água invisível você usa na sua vida, a gente vai deixar um link aqui de uma calculadora super legal. A água, ela segue sendo uma pauta em 2020, né? A água contaminada da SEDAI, a água como aliada no combate à contaminação do coronavírus, o acesso limitado à água potável nas comunidades periféricas do Brasil, o marco do saneamento. Enfim, o nosso corpo ele é 70% água. Sem água não tem vida. E por ser um recurso natural finito e que a gente tem mudado cada vez mais o regime hídrico do mundo, ou seja, ele não está mais tão disponível como ele estava, a gente precisa fazer escolhas de consumo mais conscientes e a gente precisa também rever os nossos hábitos coletivamente. A gente precisa responsabilizar sim a indústria, porque quem mais usa água no planeta não é o morador, não é na sua casa. Eu acho até uma ofensa essas campanhas todas voltadas apenas para a água em casa. A água em casa é importante? É importante. Fechar a torneira é importante? É fundamental. Não faz nenhum sentido não fechar. Mas é a responsabilidade das indústrias, que pagam menos pela água. E a responsabilidade das indústrias que poluem os rios, que ainda jogam dejetos contaminados. Por isso, é muito importante a gente pensar em que governantes, senadores, vereadores, prefeitos a gente escolhe. A gente tem a opção de usar essas pessoas como servidores públicos que são, ou seja, que servem a vida e servem a gente, ou aliados do lobby, do agro, da pecuária, da mineração, da moda, etc, etc, etc. Tem eleições aí. Vamos só votar dessa vez em quem tem pautas ambientais bem claras? Imagina que mundo e que cidade no Brasil a gente poderia construir se a gente tivesse, por exemplo, só prefeitos que se comprometem com coleta seletiva. Ou que a bancada ruralista seja menor, né? Porque não dá mais pra gente desmatar a Amazônia pra criar meia dúzia de cabeças de gado. É isso, gente. Deixa seu comentário aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Isso é uma forma importante de ativismo também. Porque a mudança de hábito, ela começa na informação. É isso, obrigada. Um beijo.